aprovação no Brasil, onde as liberdades estão sendo caçadas, onde críticos desse sistema apodrecido estão sendo perseguidos. Eu, como parlamentar, eleito pelo voto direto dos cearenses, não posso me calar sobre o que nós temos visto. São sinais e sinais o tempo inteiro. É aquela velha história do sapo na panela quente, que vai aumentando a temperatura, aumentando, ele morre sem saber. Mas nós estamos despertos. Muita gente no Brasil gostando de política, desperta, e acompanhando tudo isso e começando a voltar para as ruas, o que é um sinal extremamente positivo de consciência do povo brasileiro sobre aberrações que estão acontecendo no coração do mundo, pátria do Evangelho, que é o Brasil. Olha, o Estado não pode estar a serviço dos donos do poder. Absolutamente. E o que a gente tem visto ultimamente de sinais acontecendo, a gente fica se perguntando, nós temos democracia mesmo no Brasil ou isso é falácia? Ou isso é conversa para boi dormir, que entra por um ouvido, sai pelo outro, e muitas vezes as pessoas começam a duvidar. Eu sou um parlamentar que converso com as pessoas nas praças, nas ruas, nos mercados, independente se é de direita, se é de esquerda, se é contra o governo, é a favor do governo, e eu vejo uma preocupação legítima dos brasileiros com esses ativismos judiciais que a gente está vendo, de um poder usurpando a competência dos outros poderes, especialmente o Supremo Tribunal Federal, das casas legislativas. Mas isso, como nós não estamos resolvendo aqui, estamos sendo tolerantes com isso, com parcimônia, com a Constituição sendo rasgada. Graças a Deus essa casa, doutor Irã, graças aos colegas, o presidente Rodrigo Pacheco também tomou consciência e começa a reagir, não contra ninguém, mas a favor do Senado, do Congresso brasileiro, como tem que ser. Começamos a dar algumas respostas, PEC antidroga, amanhã tem um debate aqui na casa, 31 de outubro, na Comissão de Constituição e Justiça, o Efraim vai comandar, o senador Efraim, a PEC antidrogas, tendo em vista a usurpação do julgamento da descriminalização das drogas, que o Supremo, de forma irresponsável, usurpadora, está fazendo, porque nós já votamos 2 vezes aqui e dizemos não, tolerância zero ao porte de drogas. Mas certas situações, injustiças, como tem acontecido com os brasileiros no dia 8 e 9 de janeiro, quem errou tem que pagar. Tem que pagar mesmo, não pode passar a mão na cabeça de quem entrou quebrando. Mas tem que dar direito à ampla defesa, tem que respeitar a Constituição, tem que colocar os crimes que estão previstos e não querer dar recado com algo abusivo, político, porque virou um tribunal político o STF. E aí transcende para o mundo. O mundo começa a ver, senhor presidente, aberrações lá fora. Isso são sinais que Deus está mostrando para o brasileiro lá fora, que o abuso de autoridade está acontecendo aqui dentro e vai acontecer se não tomarmos medidas. Esse caso do incidente envolvendo o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, em 14 de julho, curiosamente, e não existe coincidência, na queda da Bastilha, 14 de julho é a queda da Bastilha. Começou ali, Revolução Francesa, e aconteceu esse fato exatamente no dia 14 de julho, no qual teria sofrido uma suposta agressão o ministro de um casal de brasileiros, Roberto, 71 anos, e a sua esposa Andréa, ambos da família Mantovani. Desde o início, isso tem suscitado grandes controvérsias com muitas irregularidades.
O ministro estava na Itália para participar de uma palestra, convidado pelo grupo José Alves, um conglomerado empresarial que é dono do centro universitário Alves Faria, Unialfa, que promoveu a palestra na Europa, e da Vitamedic, fabricante da ivermectina, que foi estigmatizada durante a pandemia. Veja como as coisas são, o mundo dá volta. Na versão do ministro, ele teria sido vítima de agressão, com insultos também à sua esposa e filho. Tal versão é negada pelo advogado do casal Mantovani, que reivindica o acesso às imagens até agora negadas. Por que essa história de imagem negada está fedendo? Dentro do Brasil e lá fora. Todo mundo lembra agora na CPMI que as imagens foram negadas pelo ministro da Justiça, Dino. Quando o parlamento, uma CPMI mista entre senadores e deputados, aprovou um requerimento para que essas imagens fossem entregues para a CPI, para ver por que a Força de Segurança Nacional, por exemplo, estava parada com 300 homens. Quem entrou no Ministério da Justiça naquele dia? Que horas? Mas foram negadas essas imagens, mesmo com a aprovação do parlamento, ou seja, o governo do Brasil, o executivo, desrespeitando o parlamento, que é o povo brasileiro, desrespeitando o povo brasileiro. Agora, essas imagens também são negadas lá com relação a esse incidente em Roma. Coincidentemente, em Roma, o império que caiu. É justo que ambas as partes recebam o mesmo material para análise, pois existe uma versão de que o filho do ministro teria também cometido agressões e que outras pessoas na fila também se manifestaram com críticas ao ministro. Mesmo assim, com a rapidez jamais vista, a ministra Rosa Weber, na época presidente do STF, expediu mandados de busca e apreensão na residência da família Mantovani, com a clara intenção de intimidar. O Estado não pertence a ninguém, não é aparelhado para ninguém mandar nele. Tem leis a serem observadas. Parece que aqui no Brasil está tudo invertido. Está tudo invertido, isso é muito perigoso. Isso cheira ditadura. Então, estamos vivendo uma situação sui generis nessa história. Prevalece a versão de quem tem mais poder. Esse é o recado dado à sociedade brasileira, que já está muito preocupada, aflita, com os abusos cada vez mais intensos de um ativismo judicial incompatível com as prerrogativas constitucionais do STF, da Corte Suprema. E aí vem essas imagens de novo agora, esse final de semana, da polícia italiana, não imagens, mas a polícia italiana que teve acesso às imagens, porque as imagens não chegaram para o povo brasileiro, que quer saber o que aconteceu. Aí a polícia italiana dá uma declaração de que encostou levemente nos óculos do filho de Moraes. Olha só, que o senhor Mantovani não foi um tapa, não foi um tabefe, graças a Deus, que violência jamais se justifica, mas encostou levemente nos óculos. Pouco diferente do que chegou a realidade para os brasileiros. Aí a gente fica se perguntando, senhor presidente, depois da justiça permitir que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, condenado a 425 anos de prisão por vários crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, que ele possa, a justiça permitiu que ele possa cumprir sua pena no conforto de suas luxuosas mansões, e depois da injusta e escandalosa, já esse ano também, cassação do mandato de Deltan Dallagnol, que foi
na velocidade da luz, caçado por algo que sequer tinha dado início, um negócio que, por crimes que poderia fazer. É uma vergonha, uma mancha na história do Brasil que fizeram com esse rapaz, com esse brasileiro corajoso. Sabe por quê? Porque prendeu o bandido. Porque fez o seu trabalho junto com a força-tarefa, dezenas de servidores públicos exemplares, e fez o que estava na lei, justiça para todos, seja empresário, seja político, mas o crime está reagindo. Como aconteceu na Itália, olha a curiosidade, a Itália, Operação Mãos Limpas lá, foram atrás de perseguir um a um dos juízes daquela força-tarefa. É o que está acontecendo no Brasil, mas o povo está vendo quem é quem, está muito na cara. Deltan Dallagnol foi caçado porque chegou aqui também e já montou um ministério paralelo, o Shadow Ministry. Escalou parlamentares que foram voluntários dentro das suas vocações para monitorar os ministérios do governo Lula. Ele começou esse trabalho, ele foi um dos responsáveis, porque estão querendo fazer ainda, caçar as redes sociais da gente, controlar as redes sociais, a livre opinião no Brasil, porque a ditadura só funciona assim, não aceita quem pensa diferente. E Deltan, durante a votação do PL 2630, foi um gigante, denunciando com as redes sociais gigantescas que ele tem. O que é que fizeram com ele? Caçaram. 400 e tantos mil votos de paranaenses desrespeitaram. Não é à toa que o deputado Marcel Van Hatten, com tudo isso que está acontecendo, do Partido Novo, passou a coletar assinaturas para a instalação na CPI da Câmara dos Deputados para apurar o abuso de poder por parte do STF e do TSE, por essas e outras. Está certíssimo. Mas agora, passados 3 meses do episódio do aeroporto, voltando para Roma, as coisas pioraram muito mais. O ministro Toffoli, além de continuar negando aos advogados da família o acesso às imagens, prova material fundamental para qualquer defesa, decidiu nomear o próprio, acredite se quiser, não é brincadeira não, o próprio Alexandre de Moraes como assistente de acusação no processo. O que mais falta a gente ver aqui no Brasil para a gente acordar, gente? Isso é democracia. Isso é uma subversão completa.